Oi gente, tudo bom? Então vamos lá para o vídeo sobre morte, luto e perdas. Em 2008 foi plantada uma sementinha, sabe, em mim, assim, foi o meu despertar para isso. Foi quando eu fazia minha pós-graduação de geriatria e gerontologia e o professor Evaldo Assunção foi dar aula pra gente de tanatologia. E ele foi falando e foi fazendo todo sentido pra mim, sabe? Do porquê que a gente não fala sobre isso, porquê que ainda é um tabu, sendo que todos nós morremos, né? Então, assim, de lá pra cá eu venho estudando, assim, lendo muita coisa, mas mais sozinha. Até que eu resolvi fazer um curso avançado de tanatologia e cuidados paliativos. Então eu pedi para vocês mandarem perguntas e aí a gente vai partir para as perguntas, tá bom? A primeira pergunta, bem sucinta, assim, direto ao ponto. Por que morremos? Tá, assim, a gente pode responder por diversas linhas de raciocínio. Vou falar do raciocínio biológico, né? O que acontece? Acho que todo mundo entende mais ou menos quando a gente tem alguma doença, a gente morre, se a gente tem um ferimento muito grave, a gente morre, né? Mas, tá, Débora, mas se eu não adoecesse, se eu não me envolvesse em acidente, se eu não tivesse ferimento, se eu não fizesse nada, não acontecesse nada comigo, eu ia viver para sempre? Não, você não ia viver para sempre, porque nós temos um limite biológico. O que dá esse limite biológico? A gente tem, dentro das nossas células, a gente tem como se fosse um relógio biológico interno, que é uma estruturazinha que chama telômero. Esse telômero, ele é como se fosse um contador de quantas divisões celulares a gente já fez durante a vida e a gente vai poder fazer. Então, assim, quando atinge esse limite de divisões celulares, a célula não se divide mais e aí ela entra num processo de morte natural e espontânea que chama apoptose. Então, a gente tem esse processo já naturalmente no corpo, a gente está sempre, as células do nosso corpo estão morrendo, mas estão nascendo outras. Mas daí o momento que várias células vão entrando em colapso e vão morrendo, isso afeta o funcionamento do nosso organismo, né, dos nossos órgãos, dos tecidos, e aí a gente entra em colapso e morre. A gente tem um limite biológico, tá? Mas se a gente for agora passando para um lado mais filosófico, vamos dizer assim, é justamente porque a gente morre que a gente dá sentido à vida, né? O sentido que a gente dá à vida é relacionado muito com o fato que a gente sabe que vai morrer. E eu lembro muito bem dessa aula lá em 2008, uma das coisas que ficou marcada para mim foi que o professor Evaldo falou o seguinte: tem gente que dá o sentido da vida baseado na religião. Mas ele mostrou, embora eu acho que ele é católico, mas ele mostrou que a religião, ela... Não importa a religião que você siga, não importa se você não tem religião, a morte é um fato e, por exemplo, se você, na sua crença, você acredita que depois dessa vida você vai ou para o céu ou para o inferno, né, decorrente das suas atitudes aqui, você vai querer viver bem. Mas se você acredita que essa vida é só uma breve passagem e que você depois vai para o verdadeiro lar, vamos dizer assim, mas se você não viver de acordo nessa vida, você vai ter que voltar para fazer direito depois. Então você vai querer o quê? Já você quer ir para lá, né? Você não quer ficar aqui. Então você vai viver bem para você conseguir atingir o seu objetivo. E se você não acredita que tem nada mais depois da vida, a vida é isso daqui mesmo, acabou, você vai querer aproveitar bem. Então, assim, a morte é o que dá sentido à vida. Outra pergunta. Na verdade, tem duas perguntas aqui que são relacionadas a perdas. Gostaria de saber por que temos tantas dificuldades em lidar com as perdas e qual seria um dos caminhos a se seguir para facilitar isso. E a outra, essa separação se faz mesmo necessária? A ausência, a falta, a saudade, a vontade de poder mais uma vez estar junto, nunca vai passar? Muito bem. Na verdade, o que são perdas? Perda é sempre que a gente perde alguma coisa pela qual a gente tem um apego muito grande. Não precisa ser uma pessoa, né? Então a gente usa perdas para quando a gente perde
outra coisa senão pessoas. Alguma coisa, né, que a gente tem muito apego, ou então algum status social, né? Por exemplo, a pessoa, ela vivia de uma certa maneira, depois está vivendo de outra, aí ela perde aquilo ali de antes, aquilo ali deixa um sentimento de tristeza. Tudo que dava sentido para você e você perdeu, então é uma perda, né? Um animal de estimação, você tem muito apego. Também as perdas que a gente tem físicas também, né? Acaba que são perdas. A questão da juventude, a questão da mobilidade, né, a disposição, de repente, com o envelhecimento não vai sendo mais o mesmo. Então, isso são perdas que a gente vai tendo ao longo da trajetória da vida. E o luto, o que é o luto? O luto é um trajeto que você vai seguir a partir do dia que você perder alguém que você tinha um vínculo muito forte. Então, a partir desse dia, você inicia esse caminho, esse processo do luto, que é um processo que você vai seguir para ressignificar esse vínculo que você tinha com a pessoa. E assim, o que tem muitas coisas difíceis, né, no luto, mas uma coisa muito difícil é o silêncio, né, que você não vai ouvir mais a voz daquela pessoa, você tem aquele silêncio que grita, né? Mas aquilo ali vai ficar um vazio, né? A ausência da voz. E a ausência também de você se ver no olhar do outro. Então, quando você se enxerga e você você dá significado também àquilo que a pessoa te diz, né? Te traz. Você se enxerga no olhar do outro. E você não vai ter mais isso, essa reafirmação e tal. O que vai ter que acontecer ao longo desse processo é que você vai ter que lidar com essa ausência, trazendo, não prestando atenção no foco na ausência daqui de fora, mas trazendo todo esse significado aqui para dentro. Tem várias etapas também, né? Que algumas pessoas, né, alguns estudiosos escreveram etapas do luto. Na verdade, essas etapas, elas não são muito certinhas assim, né? Você não segue uma, aí pronto, concluí essa fase, agora eu tô na outra. Não é bem assim. Então a gente tem negação, tem raiva, tem a negociação, né? A barganha, até por fim a aceitação. Mas assim, a gente vive um tumulto de sentimentos. Durante o dia você pode sentir várias coisas diferentes, entendeu? Porque é um processo mesmo, você vai e volta, até que você consiga ficar em paz com isso, com a pessoa dentro de você. E não tem um tempo específico, né? Antigamente falava assim, 1 ano, mas não é 1 ano. Cada pessoa vai levar um tempo para fazer isso. Então tem pessoas, assim, igual quando você fala assim, vai passar, a maioria das pessoas conseguem passar, né? Não sei te dizer o tempo que vai levar, mas você vai conseguir trazer essa pessoa e aí não vai ser mais um vazio, você vai carregar ela sempre com você. Não que você já não carregasse, mas é diferente. Você vai preencher aquilo ali, você vai se encher da pessoa de verdade. Agora, tem pessoas que não conseguem elaborar o luto. E aí, essas pessoas sofrem muito, né? Porque aí ficam bloqueadas, paradas, às vezes, muitas vezes no primeiro passo, que é o da negação. Então, essas pessoas ficam com esse buraco, né? Ficou com o buraco aberto. Ali aquela ferida exposta mesmo, não consegue preencher, não consegue cuidar dessa ferida, não consegue fazer com que cicatrize, né? Mas cada pessoa vive o seu processo. Eu falo que não tem como eu te falar, ou quando a outra pessoa perguntou também, não tem como eu te falar uma maneira de passar pelas perdas, né? De amenizar, que for, porque cada pessoa é dono do seu processo, cada pessoa vai ver o que é melhor para si, para conseguir passar por isso. Não tem uma receita de bolo, é cada pessoa vivenciando o seu. Assim, tem muitas pessoas também que vêm e ficam falando, não, vambora, vida que segue, não, então, foi melhor assim, né, Deus que quis e tal. Isso não ajuda muito, tem hora que até atrapalha, piora a situação. Eu acho que o melhor seria você dedicar a estar presente na vida dessa pessoa que está enlutada, por exemplo, mas com seu silêncio, um silêncio presente, não um silêncio que você fala assim, olha, pode deixar, tô aqui porque você precisar, viu? Tô aqui, e fica em outra coisa. Não, esteja com a pessoa presente.
tá? Igual eu falei, é muito amplo, então eu fui mais direto nas perguntas, tá? Eu queria dizer que assim, não é que eu esteja lidando com esse assunto de forma fria, de jeito nenhum. Ah, Débora, você não tem sentimento, então você não vai sentir quando você perder uma pessoa? Não tem nada a ver. O sentimento é uma coisa, o que eu tô tentando falar é que a gente tem esse lado racional, que a gente tem que tentar entender que a perda, né, faz parte da vida, a morte faz parte da vida, a morte, né, que a gente diz, mas por que você não fala de vida? Vamos falar de vida. A morte não é antônimo de vida, não é. A morte é o contrário do nascimento. Então, assim, a gente nasce e depois a gente morre. Então, do nascimento até a morte, esse meio do caminho é a vida. Então, é isso daqui que é a vida. E é o tempo que está passando. E o tempo não volta atrás. Então, é você parar mesmo para ver esse lado que é fato, é concreto. E os sentimentos não tem como você domar, né? Lógico que a gente perde alguém, a gente vai ficar triste, vai ficar muito triste. Mas esses sentimentos, né? Se você falar que você não sente, você pode negar, mas sente, todo mundo sente. A gente pega esse sentimento e analisa, entendeu? Não vamos afundar no sentimento. Vamos tentar analisar e não se culpar por se sentir triste ou alegre. Não se culpem. Apenas sinta, reconheça, né? A autopercepção é importante pra gente seguir. Tem uma médica fantástica que eu amo ela, chama Ana Cláudia Arantes. Ela inclusive escreveu esse livro aqui, ó. A morte é o dia que vale a pena viver. Ela fala sobre, assim, isso já tem vários estudos que falam sobre os arrependimentos que as pessoas têm ao fim da vida, né? Mas tem até um vídeo dela que ela fala de 5 arrependimentos, que é ótimo. Depois vocês podem procurar, que ela tem muitos vídeos, ela é fantástica. Ela fala que os 5 maiores arrependimentos da pessoa que está no fim da vida é o seguinte, ter vivido a vida baseado em escolha dos outros, né? Porque afinal de contas, aí depois você viveu a vida inteira baseada no que o outro queria, mas depois não é o outro que morre, é você que está morrendo, né? E não viveu o que quis. Você não ter demonstrado afeto. Então, assim, eu não falei que eu amava, não falei que eu gostava, por às vezes vergonha, né, medo da outra pessoa se sentir muito convencida, ou sei lá, o que seja. Ou então também demonstrado o afeto de que não gosta, né, não gostei daquilo, né, sentiu raiva, porque você tem que demonstrar para impor limite também, né. Então, assim, não ter demonstrado afeto é uma coisa pela qual a pessoa se arrepende. Não ter convivido mais com os amigos, né? Não ter passado mais tempo com os amigos, porque a família da gente acaba que a família de todo mundo é disfuncional, né? Não tem uma família que seja assim. E acaba que os amigos da gente são quem a gente mais se identifica mesmo, assim, né? Chega no final da vida, você se sente muito mal vendo que eles estão te vendo com pena, né? Outro arrependimento é que a pessoa não gostaria de ter trabalhado tanto. Então, no final eu vou ler um poema do Mário Quintana, que fala sobre o tempo, né? A gente fica achando que a vida, dá um pause, né, na vida enquanto a gente está trabalhando. Pausa, e aí depois a gente começa a viver de novo depois das 6, 7, ou então no final de semana, nas férias, né? Depois da aposentadoria, e não é assim, a vida tá passando. E o último arrependimento é de não ter se feito mais feliz. Vamos tentar não ter muitos arrependimentos, né, ao fim da vida. Vamos tentar atentar para isso agora, né? E para terminar, eu queria deixar esse poema do Mário Quintana, se chama O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já é 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Obrigada.